Fala galera, tudo bem? Vamos então hoje falar sobre o resultado das eleições municipais de 2020. Sim, e aí, você gostou do resultado na sua cidade? E quando nosso candidato não ganha nas eleições? E quando não tem nenhum candidato que se aproxima do ideal ou da ideia de sociedade que a gente tem? Bom, são 4 anos aí pela frente que a gente vai ter que lutar com a realidade das urnas desse final de semana e, mais uma vez, a gente que lute. Então, bora falar do resultado das eleições. Pra quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. É a primeira vez aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte esse vídeo, compartilha e deixa um comentário que é super importante. Gente, estamos saindo, do resultado das eleições de 2020. Em alguns municípios houve segundo turno, em outros municípios não houve, em algumas capitais houve, em outras capitais já decidiram logo no primeiro turno. E o que a gente vê do resultado dessas eleições, mais uma vez, o crescimento da extrema direita, de candidatos extremamente neopentecostais, em alguns municípios, a religiosidade engendrada na política. Eu não sei como é que vocês estão, se vocês estão felizes, contentes com o resultado das eleições na cidade de vocês. Eu posso dizer que na cidade onde eu estou, que é a minha cidade de origem, Sorocaba, e assim, nunca houve nessa cidade, desde que eu me conheço por gente, prefeitos, vereadores que me representassem. Em alguns momentos a gente teve até candidatos, mas eleitos nunca teve. E o resultado dessa eleição em particular, ela foi muito estranha, ela foi muito complexa, ela foi muito desajustada e muito insatisfatória. Nós tínhamos 2 candidatos horríveis e nós tivemos que escolher entre o pior e o mais pior, se é que existe essa conjugação. E a cidade, ensandecidamente, enlouquecidamente, escolheu pelo pior do pior do pior. Mas enfim, eu tive pensando muito sobre a questão desse resultado, que a gente vem nessa ressaca desde as eleições federais, que escolheram esse presidente do qual não me representa, mas a gente continua ainda em pensamentos e estigmas muito complexos. Quando a gente vai começar a falar sobre política, a gente sempre ouve aquela velha frase: política, futebol e religião não se discute. Eu não discuto futebol porque eu não gosto de futebol. Religião eu acho que se discute sim, e política também se discute. E uma coisa que eu acho muito incrível, quando as pessoas dizem a política não se discute, a gente deveria melhorar a frase. Talvez, se algo não fosse abertamente para se discutir, seria a política partidária. A política partidária não se discute. Talvez a gente deveria melhorar a frase. Porque política, ela é inerente ao indivíduo. A gente vive a política. A política, ela faz parte da nossa vida. Todas as ações que a gente vai fazer numa construção social, ela é política. Eu faço política com o meu vizinho quando eu vou emprestar uma xícara de açúcar, eu faço política quando eu vou comprar um pão na padaria. Ou seja, o nosso corpo, as nossas ações, elas são políticas inerentemente. A política partidária, ela é um passo 2. Aí é a gente entender os mecanismos, as estratégias, as ferramentas, os argumentos do jogo político. E isso a gente deve discutir sim, porque independente da gente discutindo ou não discutindo, esse jogo político, ele influencia nas nossas vivências. E aí eu fiquei pensando muito. Ontem eu fiquei muito triste com o resultado das eleições dentro da minha cidade. Olhando para São Paulo, eu fico triste, mas eu fico feliz. Eu acho que Boulos chegar num segundo turno e ele não perder uma eleição de lavada, isso diz muita coisa. Uma coisa é que existem pessoas insatisfeitas com este sistema que está posto. Este sistema que está posto não está agradando a uma grande parcela dessa sociedade, da qual eu não estou sozinho, existem outras pessoas pensando como eu. Então, assim, a vitória não está só no ganhar, no só eleger aquele candidato do qual a gente cria uma empatia, cria uma relação. Acho que também está nos pares que estão votando, não estamos sozinhos. Então eu acho que isso é muito positivo. Eu gostei muito desse resultado e de pensar sobre isso.
E aí existe uma outra coisa que eu fiquei muito pensando, como é que a gente chega nesses resultados das eleições? Não foi um pensamento partidário, não foi um pensamento nosso estratégico, não foi um pensamento científico, foi o que eu sinto convivendo com as pessoas. E aí o que eu cheguei à conclusão, e eu fiquei pensando bastante, é o quanto o discurso, às vezes, ele é um pouco mais forte. Porque você olha para esses políticos, para os discursos que esses políticos eles estão fazendo, e na realidade quais são as garantias que eles têm? Além de uma verborragia violenta, conservadora, religiosa. Nos últimos tempos, muito do que não se discutia abertamente, que não se trazia à tona, hoje em dia a gente liga a televisão e claro que numa proporcionalidade muito pequena, a gente consegue ver, por exemplo, num programa dominical à tarde, uma drag queen fazendo a sua apresentação. A gente consegue ver a novela das 9 da noite e ver atrizes trans encenando. A gente consegue ter uma personagem numa história, numa teledramaturgia, trazendo o drama, a trama de uma personagem trans. Então, assim, existem discussões e debates que chegaram nas camadas populares que até então elas não chegavam. Pessoas negras sempre existiram, trans sempre existiram, gays sempre existiram, lésbicas sempre existiram, a violência doméstica, a agressão, enfim, tudo isso sempre existiu. E sempre houveram pessoas falando sobre isso e fazendo enfrentamento em relação a isso. Só que hoje isso se popularizou. Então, algumas vozes, elas cresceram nesse movimento. Então, existe nessa sociedade um medo muito tremendo para onde é que essa mudança vai. Então, o que esses políticos retrógrados, esses políticos conservadores, eles trazem nas suas falas é um mantenimento dessa sociedade antiga, dessa sociedade velha. E aí eu fico pensando muito assim, as pessoas elas têm um medo tremendo da liberdade e de se conhecer. Porque se a gente conseguisse enfrentar os nossos dilemas, se a gente conseguisse enfrentar a nós mesmos, as nossas questões, os nossos desejos, os nossos impulsos, por exemplo, o sexo não seria um tabu na nossa sociedade. As pessoas elas desenvolveriam os seus afetos, desenvolveriam as suas expressões sexuais e a gente ainda tem um tabu sobre muitas coisas, né? Sobre muitas construções. Então essas vozes que em algum momento elas emergiram e elas atingiram camadas muito populares, elas precisavam ser freadas. E no que é que as pessoas elas se apegam, né? Nesses discursos, de uma forma muito fantasiosa, elas garantem esse lugar das pessoas acreditarem através de uma fala de que tudo vai continuar normal. Porque para as pessoas não é normal a liberdade, para as pessoas não é normal elas serem elas mesmas e elas se autoconhecerem. Elas conseguem acreditar no kit gay, elas conseguem acreditar na mamadeira de piroca, mas elas não conseguem acreditar que existe um vírus circulando que é extremamente nocivo à nossa saúde e pode matar, pode nos adoecer e a gente precisa criar estratégias para se proteger. Elas não conseguem acreditar em cientista, elas não conseguem acreditar no estudo, mas elas conseguem acreditar que existe uma ideologia de gênero que quer mudar a sua família, quer mudar o seu filho. Então existe esse discurso do conservadorismo religioso e que faz com que as pessoas não consigam tirar as vendas e enxergar de fato. Então o que me faz acreditar que as pessoas não sabem lidar com a noção de liberdade? Pude notar muito isso porque há algumas semanas eu comprei uma bicicleta e eu trabalho à tarde, eu dou aula à tarde, então eu tenho as manhãs livres. E eu percebo como as pessoas elas olham para mim andando de bicicleta, por exemplo, às 9 horas da manhã, porque é o horário que as pessoas estão indo trabalhar. Então tem aquele monte de gente encarceradas em seus carros fechados e indo para o trabalho. Não posso julgar se elas estão indo para um trabalho satisfatório ou não satisfatório, mas você vê um enrijecimento na face daquelas pessoas. E quando eu tô passando com a minha bicicleta, curtindo a natureza, respirando, me preparando para o trabalho que eu vou desenvolver à tarde, ou porque quer
quer que seja que eu vá fazer. Mas as pessoas, elas têm um sério problema com pessoas que vivem o prazer. Eu vejo também que muitas vezes a gente tem dificuldades em dialogar sobre isso e sobre essas construções com as outras pessoas. E quando a gente está falando de liberdade, quando a gente está falando de autoconhecimento, de prazer, a gente também está falando de uma estrutura política e de uma estrutura social. Então essas construções, muitas vezes, elas não chegaram na minha vizinha mais velha, não chegaram na minha tia. E é nesse momento que eu acho que a gente precisa sim discutir construção política e esse pensamento mais libertário, mais humanitário mesmo. E aí eu fiquei repensando como é que eu converso com as pessoas, né, sobre política, e não nesse lugar academicista, nesse lugar partidário, porque a questão não é que as pessoas são burras, que as pessoas não sabem votar. Eu acho que esse discurso, ele sempre me incomodou e nunca esteve nesse lugar para mim. Existem coisas muito maiores e muito mais sensíveis que vêm antes do você é burro e você não sabe votar. E muitas vezes eu faço uma leitura elitista sobre a questão do voto, porque talvez a questão da escolha de um candidato mais progressista, que tem um olhar mais no futuro, as pessoas não conseguem escolher por medo. A política está muito ligada ao medo, ao novo, ao tradicionalismo, à liberdade, a prazer, ao autoconhecimento do que eu gosto, para onde eu quero ir, para onde eu estou olhando. Então eu cheguei a essa conclusão, que é muito simplista, obviamente. Se a gente for conversar com um cientista político, com um academicista, talvez ele desconsidere muito do que eu tenho falado sobre isso, mas isso é uma visão muito particular minha. E a forma que eu encontrei de questionar e de enfrentar essa política, além de todos os mecanismos oficiais, judiciários que a gente tem, que a gente pode fazer, também é a gente lutar por essa liberdade, que os nossos corpos estejam nos espaços privados e nos espaços coletivos, existindo em liberdade, com prazer, com alegria. Eles não querem nos ver felizes. Então, estar feliz, estar em alegria, estar usando os espaços públicos é o que vai incomodar e é o que vai causar o enfrentamento a essa política retrógrada que está posta aí. Então, utilizemos os espaços públicos, os espaços coletivos e também os nossos espaços privados para o nosso bel prazer e para a nossa grandiosíssima alegria. Não vamos dar nenhum passo atrás no que a gente conquistou enquanto pessoas pretas, enquanto mulheres, enquanto LGBTQIA+, classe trabalhadora, artistas, enquanto poetas, músicos, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. É isso que eu queria dividir com vocês. Ao mesmo tempo que eu estou triste, eu consigo encontrar alegria, prazer nesse momento, em saber que existem outros milhões aí para que eu me encontre e me conecte com eles, e eu acho que um deles é você. Estamos aqui juntos. Um beijo pra todos vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, eu sou o Marco Antônio Fera e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Me conta se você tá feliz com o resultado das eleições na sua cidade, o que você vem pensando sobre isso, se você concorda, se você discorda do que eu trouxe aqui pra gente refletir, e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo, exercendo a liberdade, a felicidade, a alegria e o afeto.